Fala pessoal, beleza? Meu nome é Éder. Então vamos falar de um assunto aqui que está tirando a paz de muita gente, que é sobre o TCC. Quando você faz uma faculdade, você inevitavelmente tem que passar por esse período de TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E isso gera pânico, gera angústia em muita gente aí, porque quando esse período chega, a pessoa não sabe nem para onde correr, o que deve fazer, e vai procurando a facilidade. E quando encontra uma facilidade, lá no final ela não tem um resultado positivo, porque muitos que estão aí para fazer esse TCC cobram muito caro, fazem um trabalho não adequado e a pessoa é prejudicada no final. Às vezes ela fica até reprovada e vai lá mais um semestre só para fazer o TCC de novo. Então aqui eu vou trazer uma solução para você que está sendo muito divulgado na internet, que é o curso do TCC sem drama, né? Um curso que foi criado pelo Hamilton Quintela, um professor muito sério. Ele estudou muito, ele fala que ele teve uma trajetória foi muito difícil para ele, só que nesse período ele adquiriu muita experiência. Aqui ó, esse é o professor Hamilton Quintela. Hoje ele dá aula, né? Não só de como elaborar um TCC, mas ele dá outros tipos de aula e se aprofundou nesse aspecto que é muito importante numa faculdade, que é o trabalho de conclusão de curso. Todo aluno que faz uma graduação, uma pós-graduação ou mesmo um mestrado, um doutorado, tem que passar pelo TCC. E ele vai dar várias dicas, dizendo passo a passo de como você deve fazer seu TCC. Se você vai começar ou já começou e não está conseguindo pensar como você vai prosseguir seu TCC, assista esse vídeo, né? E se você se interessar, clique no link abaixo para saber mais, ok? Aqui é apenas uma pincelada do que o nosso professor Hamilton Quintela está falando sobre o curso que ele elaborou justamente para dar uma facilidade para você que entrou nesse período. Vamos ouvir alguma coisa dele aqui nesse aspecto, tá? Nunca estavam bons. E o detalhe é que ele nunca me explicava exatamente qual era o meu erro. Eu me lembro de apresentar os meus objetivos 1, 2, 3, 4, 8 vezes. E eu vi sempre que eles não estavam adequados. Cheguei ao ponto de apenas concordar com o que ele falava, sem entender nada. Eu ouvia todas as cobranças calado e frustrado. E o pior ainda estava por vir, porque na monografia eu teria que desenvolver referencial teórico, fazer citações e não poderia cometer plágio. Como é que eu poderia fazer tudo isso? E quanto mais desesperado e infeliz eu ficava, mais eu ficava travado e não conseguia sair do lugar. Perdi as contas de quantos materiais, artigos, trechos de livros e manuais eu li nessa época. Eu tentava de tudo. Grupo de estudo, aulas extras, vídeos, dicas da internet, mas nada funcionava. Não havia sequer um único conteúdo ou informação que pudesse de verdade simplificar as coisas. E o que me deixava mais furioso é que eu não era mau aluno. Eu não tinha grandes problemas para escrever outros trabalhos e, apesar de um certo nervosismo, eu até me virava nas minhas apresentações. Então, no fundo do poço, eu paguei para alguém fazer o meu referencial teórico. E eu não tenho o menor orgulho de confessar isso, mas é a mais pura verdade. E agora você imagina a minha cara quando o referencial pelo qual eu paguei, e paguei caro, retornou com mais correções e com uma nota inferior à da primeira versão, que eu mesmo havia feito. Eu joguei dinheiro fora e aprendi da pior forma possível que pagar por um trabalho pronto, além de antiético e criminoso, é uma tremenda roubada. 7 de cada 10 alunos que compram um trabalho são reprovados, mas eu não sabia disso naquela época. Nesse momento eu descobri que eu não era o único aluno desesperado. Embora alguns dos meus colegas estivessem bem adiantados, a maioria estava na mesma situação que eu. Eu percebi, inclusive, que não era só o meu orientador que fazia uma cara, assim, meio de nojo mesmo, toda vez que eu fazia uma pergunta. Como se as minhas dúvidas fossem tolas e estúpidas. Ou como se eu tivesse a obrigação de saber as respostas. E o pior era quando eu entregava um conteúdo e ele dizia que estava bom, e aí, na outra semana, o conteúdo não servia mais. Isso me deixava maluco. E além da minha própria frustração, eu precisava lidar com mais uma questão que me incomodava muito. Eu não sei se é o seu caso, mas a minha família nunca foi rica. Meus pais sempre batalharam muito para que não me faltasse o básico e abriram mão de várias coisas para me garantir uma boa educação. Eu só conseguia pagar minha faculdade porque tinha uma ajuda dos meus pais. Afinal, o que eu ganhava nos meus primeiros empregos não era lá nenhuma fortuna. Concluir a faculdade não era só um sonho meu.
mas era também um sonho dos meus pais, pelo qual eles se sacrificaram muito. Com que cara eu diria a eles que eu não iria me formar por causa do TCC? Eu me lembro de não ter forças nem para chorar nessa época. E pode parecer exagero para você, mas eu não consegui encontrar uma saída e isso é muito, muito desesperador. Por que eu não conseguia fazer o meu TCC? E foi justamente quando tudo parecia perdido que aconteceu algo muito inusitado. A essa altura do campeonato, eu já não tinha mais os meus finais de semana. Passava a maior parte dos sábados, domingos e feriados tentando fazer o meu TCC. Mas no dia 13 de outubro de 2002, eu decidi aceitar o convite para um churrasco. E foi aí que tudo começou a mudar. Nesse churrasco eu conheci o Peter, um professor inglês que estava no Brasil para um ciclo de palestras, e acabei comentando com ele sobre a minha batalha com o meu TCC. Eu me lembro como se fosse hoje quando ele disse com aquele sotaque britânico carregado: "You're thinking wrong", você está pensando errado. Rapidamente, de uma maneira surpreendentemente simples para quem já tinha até um pós-doutorado, o Peter me disse que eu estava no caminho errado e me mostrou que, para acelerar a produção do meu trabalho, eu tinha que mudar a forma de ver as coisas. Em outras palavras, claro, ele me disse basicamente o seguinte: esquece o conteúdo e presta atenção na estrutura. O Peter me disse que todos os trabalhos científicos aprovados tinham uma mesma estrutura básica e que era justamente essa estrutura que guiava todo o conteúdo. No dia seguinte, depois que eu saí do trabalho, eu não fui para a faculdade. Eu fui direto para casa e passei a analisar não o conteúdo, mas a estrutura de todos os referenciais que eu havia pesquisado. E foi aí que eu fiz a descoberta que mudou o meu TCC e, de certa forma, a minha vida. Eu passei algumas horas analisando os meus referenciais. Hoje parece muito óbvio, mas não era na época. A verdade é que todos os trabalhos têm mesmo uma estrutura básica em comum. E o mais interessante é que essa estrutura sempre funciona como um roteiro que direciona todo o conteúdo dos trabalhos. Depois das dicas do Peter, em algumas horas, hoje eu faço isso em minutos, eu produzi toda a estrutura básica do meu trabalho. Até aquele momento, meu TCC parecia um caminho escuro e, de repente, parecia que alguém tinha ligado uma lanterna e iluminado todo o caminho. Eu entrei... Então, galera, como vocês podem estar escutando aí o Hamilton Quintela falar, e isso acontece muito com as pessoas que estão fazendo TCC, né? Não sabe para onde correr, o que fazer e fica desesperado, e é isso mesmo, toma o tempo, é final de semana, é feriado, a pessoa não pode mais fazer nada porque fica preso ao TCC, porque o tutor não ajuda, o tutor diz que aquilo que está certo, na outra semana está errado, e você fica desesperado, não sabe para onde correr e tal, gente. É isso o que ele passou, e a experiência que ele passou, ele está passando aqui para você, e assim, para você não cair nessa, né, de pagar o TCC, de investir, né, o seu dinheiro, que já é bem complicado. A gente trabalha e no final a gente investe numa coisa que a gente não vai ter o resultado que a gente esperava, porque a pessoa não está nem ligando para a gente está ligando para o dinheiro. E esse é um exemplo prático, né? Aqui o Hamilton Quintela, ele fala sobre o exemplo dele próprio, do que ele passou no TCC dele. Não passe o que ele passou, né? Ele tem as estruturas corretas de como prosseguir, ele tem a ferramenta correta para te dar, né, para você não passar pelo que ele passou, ou se você já está passando, é hora de parar esse tempo aí e ter uma oportunidade de fazer o seu TCC numa boa, sabendo que no final você vai ter o resultado positivo e sem muito gasto de tempo, beleza? Então assim, eu te proponho essa oportunidade. Isso é uma oportunidade única, é uma oportunidade que, quem sabe, você procurou na internet inteira e não encontrou, e agora você está aqui comigo e eu estou te falando, olha, essa é a oportunidade que você precisa para conclusão do teu curso, do seu TCC, conclusão da sua monografia, ou no começo dela, né? Ou dar continuidade aí se estiver no meio parado, não sabendo como prosseguir o seu TCC. Então assim, crie coragem, né? Acesse o link que está aqui abaixo na descrição, saiba mais sobre ele. Eu vou te mostrar mais um pouco aqui embaixo, na página dele. Aqui, ó, quando você tem adquirido esse curso, você pode ter esse acesso imediato, ilimitado. O importante é isso, é ilimitado.
A aulas são passo a passo, tudo em vídeo, ele lhe mostrando o que você deve fazer, aonde você deve ir e como você deve fazer, entendeu? Ele te ensina o passo a passo como fazer seu TCC, compatível com qualquer tipo de TCC, qualquer tipo de estrutura que o seu tutor está querendo, entendeu? Então, acesse sempre que precisar. É ilimitado o acesso. Então é hora de mudar essa sua situação, é hora de rever o seu conceito de como você está fazendo o seu TCC e é hora de concluir o TCC, né? E é hora de ser aprovado, que lá no final com certeza você vai ser aprovado com as indicações e o passo a passo aqui do professor Hamilton Quintela, beleza? Então clique aqui no link abaixo para saber mais sobre o curso. Deixe seu like, deixe também seu comentário, ative o sino que vem vários vídeos referentes a esse assunto. E assim você, com esse curso, você, além de ajudar você próprio, você vai estar ajudando aqueles que precisam também de ajuda, beleza? Tenha um ótimo curso e assim, saia dessa opção que você está ficando agora. Sua vida vai mudar agora, você vai ficar mais calmo, porque você vai ter um caminho a seguir, beleza? Tchau, tchau, até um próximo vídeo.